O Brasil despencou no ano passado da 43ª posição para a 107ª no ranking que avalia o nível de envolvimento da comunidade internacional quanto aos direitos de crianças e adolescentes. Quais são as causas dessa queda de 64 posições? Qual foi a contribuição dos 27 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz José Honório de Rezende, que é titular da primeira vara da Infância e Juventude e Criminal da comarca de Ibirité, na Grande Belo Horizonte. Ele é magistrado há 12 anos e já passou por duas comarcas, Belo Horizonte e Ibirité, onde está há 4 anos. É também professor de Direito Infanto-Juvenil da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, a EGF. Doutor José Honório, obrigado pela presença mais uma vez aqui no Pensamento Jurídico. É um prazer recebê-lo aqui. Queria iniciar nossa questão sobre essa pesquisa aí do ano passado. Ela reflete a realidade de crianças e adolescentes brasileiros, né? Temos tido aí mais retrocessos do que avanços? Como é que é a avaliação que o senhor faz? A avaliação que eu faço é o seguinte, no plano legislativo, é difícil nós encontrarmos uma legislação tão avançada como a do Brasil em proteção a direitos da criança e do adolescente. A legislação protetiva, então, está de acordo. E essa é uma legislação que ela vai se aperfeiçoando o tempo todo. Nós tivemos nos últimos 7 anos, diversos movimentos de aprimoração dessa legislação. Eu cito, por exemplo, a lei do SINASE, que é a lei de medidas socioeducativas, a legislação que trata sobre aquilo que ficou conhecido como lei da palmada, né, a forma de educar as crianças sem uso da violência, a legislação da primeira infância, que é uma proteção para gestantes, os cuidados especiais da criança, e por último, a legislação sobre creche, que é a educação infantil de 0 a 5 anos. Então, em matéria legislativa, a nossa situação ela é extremamente avançada. A dificuldade é transformar os direitos fixados em lei em realidade. Esse é que é o ponto principal. A realidade é retrocessiva, né? A realidade, o que acontece? O que nós podemos perceber? O Brasil vive uma situação de crise econômica grave e com contingenciamento de orçamentos. E a infância, como área social, ela não deixou de ficar extremamente prejudicada a esse respeito. E o reflexo disso é quase que natural. Os municípios que são responsáveis diretos pelas intervenções protetivas, sem recurso, eles despriorizam aquilo que deveria ser a prioridade absoluta, que é o cuidado com a criança e com o adolescente. Então, em situação de crise econômica, os primeiros afetados são aqueles que mais necessitam dessa proteção, os mais vulneráveis, Infelizmente, talvez porque sejam setores da sociedade que a voz é do outro, não é? A criança e o adolescente, a voz é sempre do outro. E o olhar para esse outro ele vai depender da sensibilidade dessa sociedade. Agora, a questão também da violência associada à crise econômica também agravou essa situação, né? Não tenho dúvida. A questão da violência, qual que é o enfoque dela? Com relação às medidas socioeducativas, não é? A dificuldade de implementação das medidas em meio aberto e de medidas em meio fechado. Quando os recursos começam a ficar limitados, os programas de liberdade assistida, os programas de PSC, eles são naturalmente prejudicados. E mais grave ainda, os atos infracionais violentos, infelizmente no Brasil, as medidas de internação e de semi-liberdade, elas não têm preocupado os nossos governantes, infelizmente. Qualquer estado que nós formos verificar, nós temos um déficit de vaga, uma atuação incompleta e ineficiente. O resultado está aí, a violência permanente. Agora, o senhor falou da legislação protetiva aí. Como é que o senhor avalia, então, os 27 anos aí, completados em julho passado, completados em julho do Estatuto da Criança e do Adolescente? É interessante o seguinte, que é muito comum fazer uma crítica que nós temos uma legislação desequilibrada, porque ela tem muitos direitos à infância e não tem, na mesma proporção, ou em alguma proporção que se possa dizer significativa, correlação a deveres e responsabilidades. Isso acaba afetando o funcionamento do sistema. Nós cobramos o que do adolescente? Nós acreditamos que ele só tem direitos. Isso traz uma dissintonia ao modelo. Seria um excesso de paternalismo? Excesso de proteção. O excesso de proteção caracteriza desproteção também. E quais são os direitos das crianças e adolescentes? Dá para a gente identificar aqui e apontar? Bom, vocês estão sendo cumpridos se nós também? formos identificar a partir do Estatuto
quando surge qualquer situação de risco, em que há uma omissão do poder público, em que há uma omissão dos pais, em que há uma conduta do adolescente, nós temos, no primeiro momento, 7 direitos fundamentais que devem ser ativados. Primeiro, o direito à vida. A pesquisa cuida do direito à vida. Segundo, o direito à saúde, o direito à liberdade, o direito ao lazer, o direito à profissionalização, o direito à educação, o direito à informação. Não é? Quer dizer, o funcionamento desses direitos é que vai ser quase que um identificador, uma bússola do resultado de eficácia, de desenvolvimento de uma sociedade. Muito bem, doutor Zé Honório, eu vou fazer um intervalo. Gostaria que no próximo bloco você explicasse para a gente quais são as razões, as causas aí, naturalmente, que estão dificultando o cumprimento desses direitos que você referiu. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo o cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes, que no Brasil levou o país aí a cair 64 posições no ranking internacional. O nosso entrevistado é o juiz José Honório de Rezende, que é titular da primeira vara da Infância e Juventude e Criminal da comarca de Ibirité, na Grande BH. Doutor Zé Honório, a respeito então aí da importância do que o ECA representou, o Estatuto da Criança e Adolescente, nesses 27 anos, antes o Código de Menores não previa tantos direitos como agora. E o senhor falou do direito à vida, né? A redução da mortalidade no país foi uma das causas importantes, não é isso? Sim, sim. Na verdade é uma atenção básica à saúde, não é? Essa lei da primeira infância, que eu me fiz referência a ela tem essa atenção fundamental, é cuidar da gestante e cuidar da criança nos primeiros meses de vida. Essa é uma legislação recente, de 3 anos no Brasil. Esse relatório, ele traz alguns pontos que me chamou a atenção para entender um pouco da lógica dele. Porque é o seguinte, ele tem 3 aspectos que eles consideram como pontos negativos, que é a discriminação, crianças indígenas, crianças afrodescendentes, crianças com uma opção sexual diferente. Não é? Eu me pergunto se o Brasil tinha algum levantamento a esse respeito, porque eu desconheço. O segundo ponto diz respeito ao orçamento. Eu falava no início no primeiro bloco. O Brasil vive uma crise econômica e os mais prejudicados são aqueles que têm talvez menos voz na sociedade. E mais necessita da proteção do Estado, mais necessita, né? Porque a construção de um país depende da atenção que ele dá às crianças e adolescentes. Bom, paralelo à saúde, nós temos a questão da educação. Que modelo educacional nós temos hoje que, de fato, provoca um interesse da criança e do adolescente? Nós vivemos na época do nativo digital. Não é? Nós estamos discutindo uma reforma educacional. Para quê? Para que ela tenha algum sentido para a criança, para o adolescente e para a própria sociedade de um modo geral. O modelo de educação que nós temos hoje, ele não é um modelo que encanta e que atrai os jovens. Infelizmente, podemos estar bem nessa estatística que se diz que 98% das crianças estão no ensino fundamental. A preocupação nossa hoje é o seguinte: que resultado traz de fato isso? E quando esse aluno chega no ensino médio, quando o ensino passa a ser bem mais complexo, o nível de evasão é assustador. Quer dizer, então, doutor Zé Honório, faltam então investimentos na educação pública, na saúde pública também, né? Olha, eu acredito que recursos e investimentos, eles existem. A dificuldade maior é transformar esses recursos em resultados efetivos. Quer dizer, o que a administração pública, hoje, a administração pública vive um dilema, que é conferir qualidade aos seus gastos, não é? É trazer metodologias de gestão para conferir eficiência. Esse talvez seja o grande desafio
da administração pública no Brasil. Seria a grande transformação, o grande passo adiante. Nós não conseguimos isso na educação, a saúde da mesma forma. Quer dizer, o que nós assistimos hoje no Brasil? Qual que é a realidade hoje? Um problema de descuido com o dinheiro público, né? Quer dizer, se não basta só investir, tem que realmente também tem que ter qualidade nesse acompanhar esse investimento, né? Fiscalizar. Senão não há recurso público que chegue. Não ligar o piloto automático, né? Sim, não. Agora, doutor Zé Honório, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não conseguiu, por outro lado, também reduzir o número de vítimas de jovens por mortes violentas no país, né? Outro dado triste, né? Porque que acontece? Onde estão essas mortes? Infelizmente, essas mortes estão onde a violência é mais presente. Infelizmente, aí quando o relatório fala na discriminação, né, e crianças que vivem em aglomerados, em favelas, elas são as vítimas, vamos dizer assim, mais frágeis desse modelo de exclusão. Né? A lógica que se vive nesses ambientes é uma lógica da destruição e do desvalor da vida humana. Né? Quer dizer, como elas não conseguem se defender, né, naturalmente, elas são as vítimas imediatas. Né? Infelizmente, essa é a realidade que a gente vive. E tem componentes, então, racistas, econômicos, né, discriminatórios, sociais. Aí, Eu acredito mais discriminatório, né, o problema de desigualdade. Mas como solucionar isso? Nós não temos uma palavra mágica para mudar isso, também nós não temos uma estratégia mágica para mudar isso. Né? Nós estamos construindo isso a passos lentos, com vagar e com o imenso sofrimento da sociedade como um todo. Né? E não sei até que ponto nós estamos sacrificando todo um futuro. Uma novidade também que a gente pode considerar importante do ECA foi a instituição dos conselhos tutelares, né? Qual o papel que eles têm, contribuição que eles deram? Sim, a ideia do conselho tutelar é ter alguém da comunidade que conheça a comunidade e possa ter ali uma atuação de maior liderança na solução de direitos não observados, de direitos violados. E o Conselho Tutelar seria, então, o quê? Um canal com o Ministério Público, um canal com o Poder Judiciário, para ter uma atuação imediata diante do risco surgindo. É uma ideia muito importante, mas às vezes ele tem retrocesso, às vezes ele avança. Por quê? Depende muito da formação do Conselho Tutelar, do conselheiro tutelar, do nível dele de profissional. Que é o envolvimento da sociedade nesse processo. Sim, né? aí o lado democrático do Estatuto. Não é? Você chama a comunidade para responsabilizar a comunidade e encontrar soluções, e cria um ator especial. O conselheiro tutelar é um ator especial no sistema de proteção à criança e ao adolescente. O senhor falou sobre a importância e a evolução da legislação protetiva, né, numa realidade nossa que é dinâmica. Agora, saindo do mundo real, indo para o mundo virtual, a legislação também tem esse alcance protetivo no mundo da internet, por exemplo? Bom, num plano legal, positivo, nós vamos encontrar soluções para a maioria dos conflitos e dos riscos que os adolescentes vivem hoje. Só que isso não é suficiente, infelizmente. Eu tenho lidado no dia a dia com exposição de crianças e adolescentes à internet em que a vulnerabilidade é maior ainda do que a realidade. Né? Eu vejo casos de adolescentes que elas postam, né, nudes e mandam para o namorado divulga isso na internet. Numa cidade pequena, isso representa a destruição do adolescente. Porque até então o abuso sexual era tido como maus tratos, antes do ECA. A partir de agora já é um crime também que pode estar também caracterizado. Sim, é um crime, nós temos o artigo 241. Na internet, né? Sim, que é o armazenamento, a divulgação. A proteção existe. Mas se não houver, se o protegido não se defender, não há norma nenhuma que é capaz de garantir-lhe essa segurança, infelizmente. Não é? Nós podemos ter o melhor sistema protetivo que existe. Se o protegido não aprender a se defender, esse modelo não funciona. Isso, o nó disso todo é a educação, em todas as suas faces. Então seria importante instituir, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente como disciplina dentro da tem o seu valor, também. Tem o seu valor, não é? Tem o seu valor, mas a preocupação que eu vejo maior é o seguinte: o adolescente hoje, como nativo digital, não é? Parece que ele não tem medo das coisas. Ele, por não sentir a realidade tão perto,
não é? Os comandos que se dão nas imagens, as divulgações que são feitas, ele se torna muito vulnerável porque ele tem muita autonomia, muito domínio, mas pouca ideia das consequências e das responsabilidades que daí decorrem. Muito bem. Daí essa importância, né, sim, de trabalhar o estatuto como autonomia e como responsabilidade. Ok. Doutor Honório, eu vou fazer um novo intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco só avaliasse para a gente, de forma geral, o sistema de justiça juvenil. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo a situação dos direitos da criança e do adolescente no Brasil, que perdeu 64 posições no ranking internacional. O nosso entrevistado é o juiz José Honório de Rezende, que é titular da primeira vara da Infância e Juventude e Criminal da comarca de Ibirité, na Grande Belo Horizonte. Doutor José Honório, então deixei para o senhor uma questão, para o senhor fazer uma avaliação para a gente de forma geral aí da situação de justiça juvenil. Nós temos uma legislação talvez das mais avançadas do mundo, a respeito de proteção à criança e do adolescente. Há um descompasso, porém, enorme entre esse mundo normativo e o mundo da realidade. Nós não fomos capazes de transformar um cenário de direitos em um cenário de realidade de direitos. É isso que nós vivemos. E essa queda no ranking que essa pesquisa apresenta tem tudo a ver com a ideia de prioridade que não é observada na infância e da adolescência. Por quê? Se o ponto central que temos hoje é a falta de recursos, se o primeiro setor a ser contingenciado é o setor social, quem mais vai ser afetado por essa política serão as crianças e os adolescentes. Quer dizer, não adianta termos um modelo legislativo funcione apenas como uma promessa. É isso que nós vivemos. Nós avançamos muito, mas não conseguimos transformar todos esses avanços em uma realidade para crianças e adolescentes, para toda a sociedade do Brasil de um modo geral, né? Porque isso é um investimento no presente para garantir o futuro. Nós estamos atrasados e com déficit nessa realidade. Doutor Zé Honório, volta e meia há rebeliões aí em unidade de internação de jovens e adolescentes em conflitos com a lei. Isso tem alguma relação com a violação dos direitos deles? Talvez a maior dificuldade seja a ociosidade de os adolescentes permanecerem nessas unidades. O tempo de internação, ele é um tempo extremamente especial para o adolescente, no seguinte aspecto. É o momento em que ele manifesta, né, toda a força da vida e ele é contido. Se não pensarmos ou não tivermos estratégias, né, para cuidar dessa força que surge o tempo todo, dessa força transformadora, né, que é esse momento especial que os adolescentes vivem, eles vão rebelar de uma forma ou de outra. E o Estatuto traz todo um caminho para ser observado, o trabalho na perspectiva educacional, na perspectiva profissional, no reingresso desse adolescente. Mas nós temos um modelo ideal, mas não conseguimos transformar isso em alguma coisa que de fato mude a vida do adolescente. A rebelião é mais um sintoma de que ali dentro daquela realidade, o que propomos a fazer, não somos capazes de fazer. Infelizmente. Embora prevista aí no Estatuto da Criança e Adolescente, a internação de jovens infratores é quase que uma porta aberta para o mundo do crime, quase sem retorno também. Qual que é a maneira que eu avalio isso? Difunde-se muito, ou prega-se muito a necessidade de internação, ou às vezes até a redução da menoridade, ou o aumento do prazo de internação. Não são soluções fáceis, são soluções de letra de lei. Isso não muda a realidade. Por quê? Muitas vezes a internação, ela simplesmente prepara e dá suporte emocional para o adolescente suportar as agruras
de uma cadeia, as agruras de um meio fechado. E quando ele ingressa, não é, dos 18, 19 anos, numa marginalidade mais complexa, ele já passou pelo batismo da perda da liberdade. E aquilo para ele não representa muita coisa significativa. A liberdade dele não vale muito, o que vale é a liberdade do outro. A vida dele não vale muito, o que vale é a vida do outro. O que nós estamos ensinando a esses adolescentes? Muito bem, doutor Zé Honório, eu volto a cima daqui a pouco. Gostaria que antes o senhor fizesse para a gente indicação de leitura no quadro Pensamento Literário, por favor. A indicação de leitura no quadro Pensamento Literário, eu trago aqui uma escritora que se apresenta pelo pseudônimo de Helena Ferrante, uma escritora que tem se destacado na literatura mundial e que tem muito a ver com o que nós estamos conversando aqui, que é as várias transformações que a vida nos proporciona de maneira bem perceptível. Nós temos a infância, a adolescência, a idade adulta e a velhice. Durante todo esse caminhar, nós vivemos várias subjetividades, nós tecemos relações complexas, nós nos mudamos, nós vivemos conflitos nesse conjunto de relações, somos felizes, somos frustrados. Quer dizer, é o grande cenário da vida. O que a escritora mostra é esse caminhar de uma maneira leve, através de um olhar de uma adolescente nessas várias etapas da vida. Criança, adolescente, adulta e idade adulta. Os conflitos, né, intergeracionais, as dificuldades dos pais em lidar com os filhos que usam drogas. Quer dizer, todo o painel que compõe a nossa sociedade moderna ou pós-moderna, como se diz por aí. Ok, uma boa indicação, muito obrigado por ela. Agora, doutor Zé Honório, a questão dos atos infracionais, muitos deles não justificariam a internação, quer dizer, não deveria ser limitado apenas aos casos mais graves? Essa que é a ideia, né, do Estatuto. O que o Estatuto traz? A internação ela deve se voltar para os atos com violência e grave ameaça à pessoa. Qual que é a dificuldade de trabalhar com o Estatuto? A dificuldade é a aplicação da medida ser feita no tempo errado. Que, muitas vezes, se o adolescente cria a cultura de que não vai dar nada para mim, a não intervenção é apenas um reforço, um estímulo a mais na prática de atos infracionais. Quando essa intervenção vem no tempo inadequado, o que vier a fazer também não traz resultado. Então, por isso que lidar com crianças e adolescentes é extremamente complexo. Nós não temos uma fórmula certa, né? Para cada caso, nós temos que encontrar uma saída e localizar uma intervenção. Daí que o modelo ele pode ter uma legislação, a melhor legislação possível, mas se nós não formos capazes de operá-la, ela não serve para nada. Ok. Bom, muito bem, eu conversei aqui com o juiz José Honório de Rezende, que é titular da primeira vara da Infância e Juventude e Criminal da comarca de Ibirité, na Grande Belo Horizonte. E discutimos aí a situação dos direitos das crianças e adolescentes no Brasil, que teve uma posição, caiu 64 posições no ranking internacional. Doutor José Honório, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui novamente. O prazer foi meu, muito obrigado a todos. Nós que agradecemos, ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.